A gente resolveu hoje falar sobre o que é um iniciado, porque muita gente pergunta para a gente coisas relacionadas a essa ideia de ser um iniciado. Então a gente tem que começar pelo termo, né? Porque é um termo que é muito usado no meio místico, no meio iniciático, no meio esotérico, no meio ocultista. Então, Bruninho, iniciar, iniciado, significa alguém que inicia alguma coisa, obviamente, não é mesmo? Mas dentro desse meio está muito relacionado a uma prática de ser introduzido em uma ordem, em uma filosofia, em uma escola filosófica. Então você normalmente passa ali, normalmente, isso não é uma regra, passa por um período probatório para ver se é aquilo mesmo que você quer, se você está preparado. E aí, a hora que você se sente preparado e que a ordem também sente que você está preparado, você recebe, através de um ritual, um acesso ao que a gente chama de área interna da loja, da ordem, da escola iniciática. Então, em geral, ser iniciado na prática é isso. Magicamente, ser iniciado é ingressar uma egrégora, ser aceito por uma egrégora. E não só ser aceito, mas o próprio ritual de iniciação é te afinar energeticamente com aquela egrégora. O que é uma egrégora, Bruninho? Você quer responder essa? Estou tentando poupar sua voz hoje, mas se você quiser falar, Não, pode vamos falar. nessa, vamos nessa, vamos nessa. Então, é importante isso que o Léo tá falando, antes da gente entrar em egrégora e tal, olha o que o Léo tá falando. A iniciação, ela te prepara para você ir se afinando com esse grupo de pessoas, para ir se afinando com a filosofia, com a energia desse lugar que você tá. Então, vou falar o que o Léo falou em outras palavras. Você está primeiro meio que do lado de fora, já tendo contato com algo de dentro. Quando você entra de fato, você tem iniciação que te coloca em afinação com com essa egrégora. Então, o que é egrégora? Egrégora é um grupo de pessoas em prol de algo em comum. Então, quando a gente já entrou em alguns debates sobre isso, mas seria o equivalente do seguinte: quando a gente pensa, a gente cria uma forma pensamento. Se um grupo de pessoas pensa, esse agrupamento de formas pensamento tem muito mais força. E ele pode gerar algo muito grande. Se eventualmente esse grupo de pessoas que se reúnem em prol de alguma coisa tem essa demanda orquestrada, organizada por alguém que está no astral, espiritualmente existem questões que de alguma maneira faz com que pessoas se reúnem nesse mesmo propósito. Então é uma via de mão dupla, porque de um lado existe um agrupamento de formas de pensamento coletivas que dirigem essa energia do foco, do pensamento, do que quer que seja, para algum lugar, e esse algum lugar astral também emana energia para aquilo se manter, para aquilo continuar e assim por diante. Isso significa que qualquer agrupamento de pessoas com um propósito similar é uma egrégora. Igrejas têm egrégora, grupos de estudo têm egrégora, o CDH tem uma egrégora, Uhum. ordens iniciáticas e por aí vai. É muito comum a gente encontrar uma menção à Bíblia que diz explicar um pouco dessa ideia, né? Quando Jesus fala, quando um ou mais estiverem presentes em meu nome, ali estarei. Então, dizendo que esse grupo traz a presença daquilo que realmente tá sendo estudado, está sendo, enfim, é o foco daquilo. Então, quando o Léo fala assim, a iniciação te coloca em sintonia com a egrégora, é isso. Até então, na câmara externa, nesse grau probatório, nesse momento em que você está estudando, mas é um preparativo para alguma coisa mais interna, mais intensa, mais densa, eventualmente, você ainda não está necessariamente em sintonia com aquele lugar, com aquela egrégora.
A partir do momento que você tem iniciação, você tem um choque. Em geral, a iniciação, você passa por um choque. Você passa por um susto, um negócio, uma provação, muitas vezes metafórica. Nada vai acontecer com você em geral, objetivamente falando. Mas você, em geral, você vai ter que fazer um negócio ali, meu Deus! E aí, né, sempre tem esse desafio. E é nessa. E aí, Léo, me corrige, mas na minha visão, é nessa teatralidade, é nessa dramaticidade, ou até nessa espécie de psicodrama, que coisas acontecem internamente, essa afinação vai acontecendo, e aí você entra. Eu passei pelo negócio, eu passei pelo limiar. E não é qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa. E aí você finalmente se sente um pouco mais alinhado com os propósitos, com valores, com ensinamentos daquele lugar. E a cada iniciação a afinação vai acontecendo cada vez mais e você vai tendo acesso a conteúdos cada vez mais próximo dos principais valores, conteúdos não só mais densos, não necessariamente uma questão só de densidade, mas que tem mais a ver com a verdade que aquele lugar propaga, ou o paradigma, que alguém falou de paradigma, ou os paradigmas que aquele lugar tem como caros, tem como essenciais, algo nesse sentido. Que a gente levou umas broncas aí esse final de semana sobre o uso da palavra essência, eu estou evitando. Mas seria, mas seria algo mais ou menos isso. Falei muita besteira, Léo? Não, é isso aí, é isso aí. Eu acho que a, eu acho que essa entrada, né, esse processo de se iniciar em algo, né, de se colocar à disposição daquilo, dessa afinação de egrégora, ela é importante, porque a hora que você entra, você começa a sentir também se é aquilo mesmo que você quer, né? Tudo bem que tem o período probatório, você já vai sacar, já vai ver se aquela é a sua pegada. Tem ordens que são extremamente disciplinadas, regradas. Quando eu falo ordem, gente, eu não estou falando só de ordem iniciática, não. Imagina você entrar numa ordem franciscana da igreja, numa ordem trapista. Todas são ordens, né? No sentido de que aquilo tem uma ordem, tem uma disciplina. Então, até para você sacar se isso tem a ver com você. Eu vi muita gente que, não, eu quero estudar ocultismo, eu quero não sei o quê, e aí a hora que foi entrar num lugar mesmo ali para fazer não sei o quê, não se encaixou na disciplina ou naquilo que alguns lugares levam você a ter. Os lugares são mais livres, né? De tipo, não tem grau, tem os rituais, mas não tem hierarquia. Então, depende muito de onde você está para que você entenda qual que é a sua pegada. Mas a partir do momento que você se inicia numa ordem iniciática, numa ordem esotérica, alguma coisa vai mudar em você. Então, além de tudo isso que o Bruno falou, né, da mudança até psicológica, que você passa por um chamado, quase que o início ali de uma nova jornada do herói, tem a questão também de você agora estar participando efetivamente de uma egrégora. Então, no sentido de que vai ter essa troca energética entre você e a egrégora. Você, de alguma forma, através das suas práticas, através do que você faz ali, você está alimentando energeticamente a egrégora e a egrégora também está devolvendo essa energia em forma de qualquer coisa que seja ali algo relacionado à egrégora. Mas tem um outro ponto da iniciação, Bruninho, que é bem importante, que é a responsabilidade. Porque a partir do momento que você se inicia numa egrégora, você passa, de algum jeito, de alguma forma, a ser um símbolo daquela egrégora também. Então, imagina um padre, que é um cara iniciado numa egrégora católica, ele passa a ser o símbolo da egrégora. Então, se o padre faz alguma coisa errada, a egrégora sofre como um todo. Quando você entra na maçonaria, se você faz alguma coisa errada, alguém vai falar, tá vendo, um maçom fazendo isso? A maçonaria sofre como um todo. Então tem muita questão da responsabilidade. Por isso que muitas egrégoras, elas são extremamente chatas, fazem um escrutínio muito profundo para quem entra,
porque não quer qualquer pessoa nas suas fileiras. Porque pode ser que essa pessoa, em algum ponto, vai, de alguma forma, levar o nome da egrégora para algum lugar que a egrégora não queira. Então, existem egrégoras extremamente rigorosas com esses aceites, egrégoras, inclusive, que te proíbem a falar que você faz parte da egrégora, sob pena de expulsão. E existem egrégoras que são um pouco mais tolerantes, mais abertas, né? Você pega, por exemplo, a Rosa Cruz, a MOR, que você pega, por exemplo, a maçonaria, que por mais são ordens secretas, na verdade são ordens discretas, porque todo mundo sabe onde elas ficam, como chegar lá. Léo, Então, são ordens mais abertas nesse sentido. Diga. você faz parte de alguma ordem que você não pode falar que você faz parte? Eu faço, e se eu falar, e alguém Qual que. é? O mais legal é que provavelmente ninguém que eu conheço no universo faz parte dessa ordem também. Mas é só eu, provavelmente, não aqui, obviamente, ao vivo, mas se eu provavelmente falar o nome dela em algum lugar, é provável que tenha lá alguém que fala: ele falou, ó, tem um cara aqui, assim, assado, que falou. E aí, ó, expulsão na certa. E é mó legal que outro dia, eu não tinha me ligado nisso, mas outro dia eu fui procurar essa ordem na internet. E, cara, é um termo, né, o nome da ordem, são 2 palavras. E eu procurei, cara, e não tem nenhum resultado no Google, cara. Você já imaginou procurar um negócio que não tem nenhum resultado no Google? Eu Caramba, chegamos nesse ponto. você ficou orgulhoso. Eu Fiquei ficaria. orgulhoso, eu falei, olha só que orgulho, vou ser o primeiro a falar. Não, brincadeira. Fazer um post. Eles falaram que me matam se eu contar. Não, 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 brincadeira, gente, é mentira. Olha aí a camiseta fazendo jus. Isso aqui é mensagem subliminar. É o termo, The Killers.